Faça um candelabro de ouro puro. A sua base e a sua haste deverão ser de ouro batido. As flores que enfeitarão o candelabro, com seus botões e as suas pétalas, formarão uma só peça com ele. Dos seus lados sairão 6 braços, 3 de um lado e 3 do outro. Cada um dos 6 braços deverá ter 3 flores com formato de flor de amendoeira, com seus botões e as suas pétalas. A haste do candelabro deverá ter 4 flores com o formato de flor de amendoeira, com seus botões e as suas pétalas. Debaixo de cada um dos 3 pares de braços deverá haver um botão de amendoeira. Os botões, os braços e o candelabro deverão formar uma só peça de ouro puro batido. Faça 7 lamparinas para o candelabro e coloque-as na parte de cima de maneira que iluminem a frente dele. As tesouras de cortar os pavios das lamparinas e os cinzeiros deverão ser de ouro puro. Use 34 quilos de ouro puro para fazer o candelabro e todas as peças que o acompanham. E tenha o cuidado de fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Olá pessoal, tudo bem? Deus vos abençoe. É um prazer estar de volta com vocês para aprendermos mais um pouco das Escrituras. E desta feita eu quero falar sobre o candelabro ou menorá. Quando o sacerdote entrava pela porta do santo lugar, ele se deparava do lado esquerdo com o candelabro, do lado direito com a mesa dos pães e de frente estava o altar de incenso. Isto era no santo lugar. Como eu já falei, todos os 3 lugares havia luz. No pátio havia luz natural, que era a luz do sol. No santo lugar havia luz artificial, que era a luz do candelabro. Mas no Santo dos Santos, a luz que estava era a coluna de fogo, a luz sobrenatural. Precisamos entrar no terceiro átrio para vivermos do sobrenatural e no sobrenatural. Nós fomos chamados para ser sobrenaturais. Mas eu quero me deter hoje sobre o candelabro. A intenção com essas reflexões de forma falada e visual é expressar Cristo. Eu não posso ler a Bíblia e não ver Cristo. Se eu não ver Cristo, eu tenho que voltar a ler de novo. Então vamos em frente aqui. Eu quero mostrar para vocês o candelabro. Esta peça única era uma peça única que indicava unidade. Então veja só, o candelabro ele tinha a base e aqui tinha a haste principal e depois vinha as suas filiais. Observe só, as filiais saíam da base principal, 7 filiais. 7 é o número da perfeição. Veja que é o seguinte, este candelabro era de ouro puro, indicando a preciosidade. Eu vou fazer 2 vídeos, um expressando o candelabro como Cristo e o outro expressando como a igreja. Porque ele era de ouro puro batido, porque se sabe que a igreja começou com a descida do Espírito Santo, e o Espírito Santo é o ouro, simboliza a divindade. Por isso que ele era de ouro puro batido. E esse candelabro é uma figura de Cristo, porque ele tinha luz naquele lugar, no santo lugar. E a gente sabe que a Bíblia nos mostra que Cristo é o que? A luz do mundo. Então veja só. Lá em João capítulo 8, versículo 12, diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. João capítulo 9, versículo 5 diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto Cristo estava aqui no mundo,
ele era a luz do mundo. Depois veio o Consolador, o Espírito Santo, para ser a luz. Então, esse candelabro simboliza Cristo como a luz do mundo. Uma peça única, mostrando unidade. E que a Igreja de Deus não está dividida. Mas eu vou falar dele como a igreja, símbolo da igreja, para você depois, em outro vídeo. Esse candelabro tinha desenhos de maçãs e flores, simbolizando o fruto e os dons do Espírito. Mas isso eu vou falar quando for fazer o vídeo sobre a igreja. Então aí você vê o seguinte, Cristo, a luz do mundo. Veja que essas hastes aqui, essas filiais, eram todas ocada, como a principal também para dentro disso está o azeite. O azeite é figura do Espírito Santo. O Espírito Santo estava dentro de Cristo para nos dar a luz. Para ele ser a luz, porque o azeite é quem trazia a luz, porque era o combustível para a luz ser projetada. O candelabro, ele portava o azeite, que é figura do Espírito Santo. Azeite extra virgem, extraído da primeira prensa. É um azeite que não pode ser misturado com outros óleos, mostrando a pureza. Então veja, aqui em cima era colocadas as lamparinas com os canudos para o canudo absorver o azeite e manter o fogo nas lamparinas, nas 7. Veja que observe que ele foi aceso, esse candelabro, com o fogo que Arão trazia do altar de bronze, porque o altar foi aceso por Deus, pelo fogo sobrenatural. Então era fogo de Deus. Veja, trazia e acendia essas lâmpadas para manter luz no santo lugar. Então observe só, o azeite com o canudo absorvia, através do canudo vinha para a lâmpada e mantinha o fogo aceso, e este fogo não poderia se apagar. O sacerdote tinha esta responsabilidade de manter a chama viva e de colocar azeite para não deixar isto se apagar. Observe só o seguinte, então, o azeite, que é o Espírito Santo, dentro de Cristo, fazia ele reluzir a luz através dos 7 Espíritos. Veja só aqui o seguinte que eu quero levar para vocês. Então observe, em Cristo estava o Espírito do Senhor, porque ele era Senhor. Eu vos sendo Senhor e Mestre, estava o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de força, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Isaías capítulo 11. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e sobre ele estará o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, de conselho, de força, de conhecimento e de temor do Senhor. Ou seja, o azeite dentro do candelabro fazia a luz se manter acesa. Tinha que ter azeite para poder ter luz. O Espírito Santo dentro de Cristo fazia ele reluzir esses 7 Espíritos aqui. Ele tinha tudo isso: sabedoria, entendimento, conselho, força, conhecimento e temor do Senhor. Não era 7 Espíritos, era que o Espírito Santo dentro de Cristo, que é a divindade, fazia ele reluzir esta luz para o mundo. E ele derramou isto sobre a igreja. É isto. Espero que você tenha entendido e que isto venha te ajudar a ver mais e mais Cristo através destes tipos. Ele é a luz do mundo.
Veja que esse candelabro não tinha medida específica. Por quê? Porque ninguém pode medir a luz de Deus. Agora, este candelabro representando a igreja, o corpo de Cristo. Eu falei na primeira parte sobre o candelabro de ouro puro batido, representando Cristo como a luz do mundo. Agora nós vamos expressar este candelabro como a igreja, que é o ouro precioso de Deus. Vamos em frente aqui. Olha só, observe só aqui o seguinte. Eu quero destacar com vocês, como eu falei, que o candelabro tinha a base e tinha a haste principal, de onde saíam as outras hastes para formar uma peça única. Veja que essas outras hastes aqui, que saem, elas saem da principal. A principal sobe e termina com mais uma. E aí você tem as ramificações que saem desta haste principal. Observe só aqui. Veja só, esse candelabro, ele chegava a ficar, as suas hastes ficavam num nível só. Era uma peça única, indicando unidade, porque o corpo de Cristo está unido. Não há divisão no corpo de Cristo. A verdadeira igreja de Cristo, não existe divisão. Se os homens fizeram divisão, aí é problema dos homens. Mas os eleitos estão unidos. E eleito não persegue outro eleito. Vamos aqui em frente. Aí eu quero destacar o seguinte aqui para vocês compreenderem. Observe só. Esta haste principal é uma representação de Cristo em carne humana, o corpo de Cristo. Veja só. Essas outras hastes que saem daqui, desta haste, desta principal, eu vou aqui gravar para vocês verem. Veja, que sai. Cada haste destas simboliza uma era da igreja. Cada uma delas simboliza uma era. Então eu tenho primeira era, Éfeso, segunda, Esmirna, terceiro, Pérgamo, quarto, Tiatira, quinto, Sardo, sexto, Filadélfia e a sétima, Laodiceia. Veja que essas hastes filiais saem da principal. Veja, tem que sair de Cristo. Denominação é formada pelo homem, mas as eras da igreja saíram de quem? De Cristo. Observe que você tem a principal aqui e elas saem da principal. Cada era saiu de Cristo e cada era tinha a sua luz para o momento. Tinha a sua luz para o momento e tinha os mensageiros para cada era. Os homens que mais se aproximaram de Cristo, ou melhor dizendo assim, que se aproximaram do primeiro mensageiro, que foi Paulo, porque Paulo era um imitador de Cristo. Ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então a Bíblia diz que ele tinha em sua destra 7 estrelas. Então essas 7 estrelas que você vê aqui são os 7 mensageiros para cada era. Esses mensageiros iriam trazer a mensagem para a sua era. Observe só. Então aqui você tem aqui, como eu botei aqui o castiçal aqui, ó, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e William Branham, que seria o Elias enviado para restaurar todas as coisas. Veja só. Então, cada era desta mostrou a sua luz para o momento.
e nós estamos vivendo a última era da igreja. Então veja só, tem que sair de Cristo. Se não sair de Cristo, está fora da palavra. Por isso que nós estamos dentro da palavra, porque a última era sai. Olha aqui, sai da principal, que é Cristo, a palavra. Então, estamos vivendo a palavra. Agora observe. Eu quero mostrar que este castiçal completo é o corpo de Cristo, a igreja. As 7 eras da igreja vai formar o corpo de Cristo por completo. Certo? Todas as eras. Então observe aqui. Neste castiçal, ele era de ouro puro, porque a igreja é o ouro de Deus. E dentro dele, essas hastes aqui, era tudo ocado para portar o azeite. Veja. Então, aqui eu mostro. Entenda só. A haste principal, Cristo. As hastes filiais, as ramificações que saem de Cristo, as eras. A igreja por completo. O azeite que está dentro deste castiçal é o Espírito Santo, que vai, através deste combustível, a igreja iria brilhar com a sua luz para o mundo. Aí Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Então cada era ia ter o seu brilho, a sua luz, através de quê? Do azeite, que é o Espírito Santo. E cada era teve a sua porção do Espírito Santo, a sua porção do azeite, para poder trazer a luz, porque sem o Espírito Santo não há luz. Então eu coloquei aqui, o azeite é a figura do Espírito Santo. Azeite extra virgem, extraído da primeira prensa, que não se mistura com outros óleos. Então, mostrando a pureza do Espírito Santo. Então, este azeite dentro do candelabro trouxe luz para o momento. Aí se cumpre o que Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Ele é a videira, a parte principal do caule. E aí os ramos que vêm da videira é quem produz o fruto. Através das eras, ele iria produzir o frutos através das eras da igreja. E você vê que esse castiçal tinha desenho de maçãs e flores. Maçãs simbolizando o fruto do Espírito e flores simbolizando os dons espirituais. Veja só. A igreja está enfeitada com isto, com o fruto do Espírito e com os dons espirituais. E ela produz isto. Então veja só, cumprindo aquilo que Jesus disse, que eles sejam um assim como nós, ó Pai. Agora veja só aqui, esse candelabro por completo simboliza a igreja e o corpo de Cristo. Que eles sejam um assim como nós. Então a haste principal, Cristo, as ramificações, as filiais, as 7 eras da igreja, o azeite, o Espírito Santo, para trazer a luz, formando uma só peça, e assim se cumpre que eles sejam um assim como nós. O Espírito dentro desta igreja, a igreja sai da palavra, está ligada à palavra, e aí se torna um. Espero que isso tenha te ajudado. Deus te abençoe. Agora, só para concluir, eu vou deixar aqui algo que o nosso profeta disse. William Branham disse, lá na era de Éfeso, ele disse o seguinte: a verdadeira igreja de Jesus Cristo, a noiva, é comparada ao ouro puro. Sua justiça é a justiça dele, seus atributos são os mesmos atributos gloriosos dele, sua identidade se encontra nele, porque sai dele. Veja só, está nele, está ligado nele. O que ele é, ela o reflete, ela reflete a luz dele. Ela está sujeita a manifestar o que ele tem. Nela não há culpa,
ela é gloriosa por dentro e por fora, porque o castiçal era feito de ouro puro batido. Desde o princípio até o fim, ela é a obra do seu Senhor e todas as suas obras são perfeitas. De fato, nela está resumido e manifesto o propósito e a sabedoria eterna de Deus. Como pode alguém sondá-lo? Como pode alguém entendê-lo? Embora não possamos fazê-lo, podemos aceitá-lo pela fé, porque Deus tem dito: o candeeiro não é somente de ouro, mas é de ouro batido, manufaturado de ouro batido, de acordo com os planos que foram dados pelo Espírito. Além de seu Senhor e Mestre, Jesus Cristo, tem havido em qualquer tempo um povo mais batido e purgado como a noiva de Jesus Cristo? Em verdade, ela está experimentando os sofrimentos que Cristo experimentou. Ela está despojada de seus bens. Sua vida está em perigo. Ela está reputada como ovelha para o matadouro. Está morta todo o tempo. Ela sofre muito, mas contudo, ela não se vinga. Olha, escuta bem isso aqui, não se vinga, nem tampouco causa sofrimento aos outros. A verdadeira igreja de Cristo não causa sofrimento a ninguém. Digna do Evangelho é esta formosa noiva de Jesus Cristo. Eu faço parte dela. Louvado seja Deus. E como o ouro é maleável, enquanto que o latão se quebra com o golpe do martelo, este ouro de Deus carregará seu sofrimento pelo Senhor. Nós vamos carregar esse sofrimento por nosso Senhor. Não se curvaremos a nada, só a Jesus Cristo. Não se quebrará, essa noiva não se quebrará, permanecerá firme. Não será destruída, jamais seremos destruídos, mas formada como uma joia de formosura, somos a formosura dele. E de gozo para sempre, por meio das provas e aflições desta vida. Aguenta firme aí, cristãos verdadeiros, noiva de Cristo, que está enfeitada, que é ouro puro, enfeitada por dentro e por fora. Ela é ouro puro, ela expressa a divindade. Deus te abençoe e te guarde. Não quero me deter muito para não ficar longo. Te guarde, te dê um ótimo dia, te fortaleça. Você é o ouro puro de Deus para esta última hora. Esteja firme. E aqueles que desejam fazer, e aqueles que nós estamos em busca do último eleito, e aqueles que ainda não foram batizados da forma correta, que fazem parte da noiva e estão presos em algum sistema, venha que nós te batizaremos da forma correta, porque um verdadeiro eleito, ele tem a semente da palavra e ele é o ouro de Deus. Ele quer uma vida, ele sofre, é purgado pelo sofrimento, mas permanece firme, não se quebrará e nada o destruirá. Este eleito. Deus te abençoe e te guarde, te dê um ótimo dia na paz do Senhor.